Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Origens. Lígia Zottini e Gabi Maciel, espero que vocês estejam acompanhando os nossos episódios nessa jornada maravilhosa, não é isso, amiga? Ai, muito lindo. Hoje com uma temática bem temática, a gente estava aqui comentando antes de começarmos que, sem combinar, mas já combinando, estamos em tons de azul aqui hoje, isso, lápis lazuli. de lápis lazuli, para falarmos de quê, amiga? Egito. Sim, a gente vai começar aí a se aprofundar nessa temática ancestral mais próxima da nossa realidade, né? Mais palpável aí para quem já estuda sobre origens. E hoje a gente tem uma geometria maravilhosa aqui para representar o Egito. E eu passo a palavra para minha amiga Lígia. Li, vamos adentrar nesse universo misterioso egípcio hoje. Vamos sim. Bom, acho que é uma honra poder trazer o Egito. Todas as nossas andanças de origens, a gente por um acaso subtraiu o Egito, né? Exato, a gente sempre esbarrava, a gente fugia um pouco do tema, né? Porque ele é tão profundo, ele é tão intenso, assim, acho que nas nossas jornadas, né, Gabi, a gente se une por Sim. conta do Templo de Ísis, a gente tem uma série de memórias ancestrais que nos remete a várias vivências nesse momento do tempo e espaço. E acho que por essa profundidade, por esse respeito, a gente nunca tocou. É a primeira vez que a gente fala de Egito em origens. Não, e abertamente com a temática Egito, né? Eu falo que assim, eu acho até porque, acho não, tenho certeza, a gente viveu uma cura muito grande para conseguirmos chegar até aqui e falar com mais presença, né? E com mais profundidade que origens sobre a nossa temática. Sobre o ângulo que a gente quer. Eu acho Sim. que era. Eu acho que, bom, de novo, acho nada, né? A gente não acha nada. As coisas só nos encontram. Você está muito certa no que você está falando. Acho que desse processo que nós vivemos desde. O ano passado, mais ou menos nessa época, foi o nosso último toque oficial para o mercado, Sim. para fora, né? Para a história. Melhor, 2022, na verdade, foi o nosso último toque. Os últimos toques. Né? O primeiro deles foi lá em 2019, 2018, 2019, quando a gente se reencontra. Nessa Mas a vida. gente, acho que, de fato, nunca tocou Egito, porque precisávamos memorizar partes importantes, recordar outras tantas, e desse lugar poder trazer o que a gente quer trazer aqui hoje. Então, se eu tivesse que dizer, Gabi, quem está nos escutando, quem quer entender a parte organizada da sociedade, mesmo da sacralidade, da escola de mistérios, do olho de Horus, aquela coisa muito bonita e muito profunda, quase uma arquitetura mesmo de um tempo e espaço. A gente tem um podcast aqui, que é um podcast irmão, parceiro, que são as vozes ancestrais da Vanessa e do Ronaldo. Então, depois a gente deixa aqui linkado para que vocês possam, de fato, acessar. E eles têm um episódio de Egito, que eles tocam exatamente aquilo que a gente acredita, do ponto de vista sociedade organizada, as dicas, eles brincam, né, as fofocas de bastidores, para além só da ciência e da arqueologia, eles também chegam no metafísico, na espiritualidade, enfim, daquele povo, que de fato era muito importante, né? Eles começam a quinta raça, nós estamos aqui em transição entre a quinta e a sexta raça, eles falam isso com muita propriedade. Ronaldo é um especialista em Egito, a gente está cheia de amuletos e objetos sagrados que ele mesmo trouxe, né? Ele tem uma série de contatos lá no Egito, eles vão fazer movimentos de levar pessoas em maio de 2024 para o Egito. Então, assim, tem um lugar aqui que essas peças que a gente tá de fato usando, elas são réplicas das peças oficiais que estão nos museus, né? Eles têm uma série de contatos que depois permitem transformar réplicas importantes em amuletos para as pessoas. E aí isso chegou na nossa mão às vésperas de gravar esse episódio, e a gente está aqui hoje para poder descer nessa profundidade. Então, querendo saber dessa organização, bate lá, e depois volta aqui, ou escuta a gente aqui, depois vai para lá. Tentar esse decifrar das coisas por lá, tá bom? É importante, de repente, escutar os 2 episódios para vocês terem a visão do todo. Sim. Mas eu acho que hoje aqui, amiga, a gente vem de uma jornada, de uma leitura de um livro que nem é tão conhecido assim, no meio da espiritualidade, ou da metafísica, ou enfim, da metafísica, mas que a gente encontrou a gente, e foi assim, a pessoa mesmo que escreveu, vendeu, enfim, e foi um portal pra gente, né? Mais uma sincronicidade, né? Eu falo que
pelo menos para nós aqui, né, para nós duas, dentro da nossa troca, tudo que permeia essa sincronicidade mágica em que chega às nossas mãos, chega ao nosso campo e a gente adentra com profundidade, como foi Eternamente Isis, né? Eu sinto que é um sinal do ok do universo, que a gente está na nossa guiança, na verdade da nossa alma, para aquilo que a gente está querendo transmitir através de origens. Porque, de novo, é o que a gente fala em cada episódio, são as origens de acordo com a sua própria repertório, experiência. E pra Exato. gente, quando a gente fala de Egito, a gente não falou até hoje, porque na verdade a gente precisava acessar esse portal. A nossa experiência no Egito é isso, entendeu? Que a gente vai contar aqui. Então, o livro que a gente trouxe para... A gente tem vários que a gente lê para Egito, mas basicamente o que vai permear o episódio é esse daqui, ele chama Eternamente Isis. Ele é da Rami Arani. Sim. Ela escreveu com toda uma intuição, enfim, toda uma canalização perfeita. E ele tem uma provocação, assim, o retorno do feminino ao sagrado. E a gente vem de uma época, né, amiga, que tem muito o feminino como sagrado feminino, o resgate do sagrado feminino, e aí tem o sagrado masculino, e tudo isso é muito importante, é muito bonito, faz parte do movimento de cura dos nossos tempos. Mas eu nunca tinha ouvido o oposto, né? O retorno do feminino ao sagrado. Parece que é só uma jogada de palavras, mas tem uma profundidade gigantesca. E eu acho que a gente pode começar por aí, entendeu? Eu vou dar para as pessoas o entendimento do que seria esse sagrado, né? Ela tem toda uma narrativa que permeia o fato de que o Egito foi o fim de um processo que começa lá atrás, né, Lemúria, antes de Lemúria, passa por Atlântida, que foi um projeto muito importante na jornada dessa linha do tempo e a existência anterior e anterior. Então, o livro se passa em 3 tempos, Atlântida, exato. Um povo, né, originário aqui da América, né, enfim... E que ela menciona o nome dentro do povo originário, mas que não tem o nome na nossa língua. Exato. Então, e ela traz... Depois traz para o Egito, e aí a gente acaba se conectando com todas as referências que a gente pode trazer para o tempo presente. Eu acho que antes de começar oficialmente a entrar na explicação, eu queria dizer que eu tenho dois momentos assim com o Egito. Eu fui ao Egito em 2010, ainda muito levada por uma fase da minha vida onde eu já tinha consciência dos sagrados e das coisas todas, mas eu tinha ou não idade suficiente ou não momento suficiente, eu fazia parte da jornada, porque a sensação que eu tenho quando eu olho para trás a todos esses sítios arqueológicos que eu contei lá no episódio 0, que eu pisei, eu acho não, né, a gente usa muito eu acho no lugar errado, né? Eu penso que eu fui ativada, mas eu também ativava os lugares. Desse lugar da minha própria existência nas linhas do tempo, sabe? Então era uma forma de eu ir lá e pegar algo que era importante, um sagrado importante, seja um objeto, seja uma personalidade que era ativada, eu lembrava de uma parte da minha existência. E assim foi todos os lugares sagrados que para mim eram sagrados e pode ser sagrados também para mais de uma pessoa, enfim, que foi a minha relação até hoje com essas visitações. E aí hoje de manhã eu estava me preparando, né, para sair, para chegar até aqui, então ancorar, pego o oráculo de Isis, eu puxo a carta e vem sobre objetos sagrados, né? É a carta dos objetos sagrados e não à toa chegou tantos, né? Não só hoje, não perto dessa própria gravação, mas se você entrar na minha casa, na casa da Gabi, na casa das pessoas que a gente brinca que estavam lá no templo de Isis, servindo aquele momento da história conosco, elas são essas casas cheias de objetos sagrados. A gente quase vive dentro de templos com muita coisa. Para quem vem quase despreparadamente nas nossas casas, acha que é até um excessivo. Né? É um choque. Né? Um excesso de coisas. Para que tanta coisa, entendeu? Excesso de cristal, excesso de imagens. E é muito sincrético. A gente tem muitos credos ali sendo representados. Eu posso dizer na minha experiência, depois você conta a sua. Cada objeto sagrado que chegou, muitos eu trouxe dessas andanças e eu nem tinha casa ainda. Então, eu ficava guardado nos armários dos meus pais, ali da casa dos meus pais. E aí, quando eu fui morar sozinha, eles cabiam exatamente, eles sabiam os lugares que eles tinham que ficar na casa. Tipo, eram exatos, como são exatas as montagens das geometrias e das pirâmides e desses lugares sagrados. Então, cada peça tinha um lugar. E o que eu percebi é que, assim, no começo elas chegavam para mim sem eu ter tanta consciência do que elas eram. Quando eu comecei meu processo de despertar mesmo, de 2012, acelerado depois de 2015, eu percebia que elas já estavam no meu campo.
de consciência. Elas já existiam no mundo invisível, elas já existiam no mundo etérico. Eu tenho a mesma peça que eu tenho no mundo físico, no meu campo. Quase como, né, uma loja mágica que anda ao redor, né? E aí, desse lugar, eu comecei a ter, então, mais consciência, né? Experiências de, agora eu recebi no meu campo espiritual, no meu campo energético, um determinado objeto e logo depois ele se manifestava, né? Eu encontrava ele em algum lugar. Então, desse lugar, eu acho que a gente ganhou esses dois aqui, de Sim. Ronaldo e Vanessa, do processo que eles trouxeram de lá para cá pra gente. E todos os cristais que estão chegando. Gabi acabou de vir de uma jornada de garimpos e cristais e Sim. movimentos. E era isso que eu queria começar a falar antes de a gente entrar no livro, mas eu acho que você também tem coisas para falar sobre objetos mágicos. Sim. Trazendo um pouco de contexto também da sua fala ali, quando a gente fala do retorno do feminino ao sagrado, né? Até uma forma sobre como eu vejo isso hoje. E a gente vai mudando, né? Eu sinto que a nossa geometria ela vai se moldando perante o aprofundamento da consciência que a gente experiencia ao longo dos nossos acessos e das nossas trocas no planeta, mas também diante do que a gente verticaliza, acessando da fonte, que é o que, né, você trouxe, de como você traz os amuletos, você traz esses símbolos sagrados para você, dessa verticalização, e você acessa no horizontal quando você recebe, né, o amuleto. E o que eu vejo que é muito interessante quando ela traz desse lugar que não é tão comum a gente ver, é que quando a gente fala de sagrado feminino e sagrado masculino, houve uma divisão. E essa divisão, quando a gente traz esse separar, né, a gente perde um pouco de contexto, a gente perde um pouco de referência de origens, que é a nossa grande temática aqui, né? E eu vejo que os amuletos, e para mim os amuletos, como os amuletos cristalinos, os amuletos que carregam um simbolismo e uma imagem muito forte, eles são verdadeiros portais para a gente acessar essas origens. Eles são verdadeiros condutores de consciência. Perfeito. Porque imagina que quando a gente pega, né, esse que eu fui presenteada hoje, que tem o símbolo central com esse caravelho carregando o sol, né, que conduzir a gente da escuridão para a luz. E o caminho inverso também, né, a gente ter a sapiência, ter a consciência de fazer essa jornada também para as sombras, para que a gente possa compreender essa dinâmica entre luz e sombra. E que os egípcios trazem lindamente dentro das jornadas ancestrais deles, né? Então, para mim, os amuletos, eles vêm como verdadeiros portais iniciáticos. E não desmerecendo, muito pelo contrário, mas honrando tudo que já se veio, mas o que a gente sempre gosta, que a gente já enfatizou em outros episódios, a importância que tem para que cada um se conecte com o seu portal iniciático, com o seu portal de conexão com as suas origens. Então, dentro dessa temática, não se prenda tanto à nossa verdade aqui, mas se atenha e dedique um pouco do seu tempo quando você ouvir esse material para você se conectar com os seus amuletos sagrados, com a sua geometria sagrada, para que ela, através da sua intuição e da sua verdade, te guiem, né? Que aí eu falo que só de vestir, né? Um amuleto como esse, e da gente estar na presença de uma geometria cristalina tão potente como a de hoje, é até difícil falar, né? Eu falo que são muitos campos que a gente está acessando. E o que você trouxe, né, amiga, dentro das suas conexões com os portais, tanto físicos quanto etéricos, é essa dança, né? Esse nosso transitar entre o sutil e o espesso. E que o que a gente está fazendo aqui agora com esse encontro de origem já é juntando essas peças para dar mais sentido, dar mais forma para as nossas experiências, e que as nossas experiências e essas formas que a gente está hoje informando para vocês faça mais sentido, faça vibrar mais o nosso coração. E acho que é um pouco disso que eu tenho para dizer nessa primeira parte, amiga. Não, e assim, a carta, ela traduzia exatamente isso, que era os objetos e os talismãs, enfim, eles ganham a potência daquilo que a gente
põe uma carga neles. Então, assim, Uhum. foram tantos seres já viventes, vivos agora e vivos em outras linhas do tempo, Sei. que olham para símbolos como esse e entendem consciência, poder e proteção e expansão e, enfim, e cura, que de fato ele tem. É mais do que um exercício de fé, é um exercício de campo consciencial. Então, essa é a primeira coisa que eles falam Exato. ali. E eles falam que a diferença entre o objeto sagrado é que ele já vem com esse simbolismo consciencial de outras eras e de outros tempos, e ele chega até você, e que ele se torna um talismã quando você coloca uma intenção, quando você É. coloca uma encantaria, um encantamento, você de fato traz uma consagração para ele. E aí ele se torna o seu protetor, o seu talismã. É, que é a união da sua consciência com a consciência imbuída dentro Sim, daquele é símbolo isso. e você dá uma outra forma para ele, É isso. né? Porque eu falo que símbolo pelo símbolo é igual quando a gente começou a estudar sobre o Egito. Exato. Ninguém sabia nada, era um monte de hieroglifos que tinham um simbolismo, uma sacralidade para aquele povo, mas para quem não conhece, para quem nunca se conectou, aquilo só é um símbolo. Então, a forma que informa é que, independentemente do seu campo de consciência perante o que aquilo representa para um povo, para uma nação, você carrega na sua geometria de DNA isso, você carrega na sua ancestralidade aquela memória. Então, quando você se conecta com ela, mesmo que inconscientemente, você está sendo ativado por ela e você a ativa com a sua consciência, né? E essa palavra vai dançar muito pelo episódio de hoje. Então, mais uma informação antes do livro, que é... Aí eu chego no Egito, né? Sim. E, obviamente, alguns lugares do Egito me chamam e me fizeram mais expandidas e mais Lígia do que outros. Uhum. Outros me fizeram uma Lígia, talvez também Lígia, né? Mas menos Lígia. Enfim, que eu fiquei muito mais conectada e menos conectada, é isso que eu quero dizer. Mais feliz e menos feliz pode ser também. E um deles foi o templo de Philae, que era o templo de Ísis, né? E esse livro traz uma informação muito legal. Ele fala que uma das primeiras sacerdotisas que faz a construção do templo, ela traduz no templo exatamente o que é esse sagrado. O que é, porque para o livro, sagrado é igual à ciência cosmológica, que é Exato. igual à ciência da consciência. Isso é o sagrado. Sagrado é menos algo romântico somente, ou só, ai, que fé, é ato de fé. É também, porque é um ato de feminino, é um ato de invisível, um ato de força gestadora. Mas ele é uma forma Exato. de cosmologia científica. E ele faz alguns apontamentos do que é uma ciência cosmológica. Ele começa, a primeira delas é vibracional. Depois é a do som. Depois é a da parte toda de artes, é a parte de o som das esferas sutis. E aí ele vai trazendo a própria engenharia cósmica. Isso. Então, assim, tem uma série de coisas que compõem, né, os cristais, toda a ciência, a geometria, a própria geometria forma, nas muitas formas, e a parte da geometria e da inteligência cristalina, tudo isso faz parte da ciência cosmológica, que é como a força gestadora, que tem um princípio feminino, se move, ou seja, é um mover através do quê? Do vibrar, através dos sons, através da arte, através enfim, da própria geometria. Todas essas coisas que compõem essa ciência cosmológica é um mover frequencial até chegar em lugares como o nosso, que é a matéria, e de repente uma mulher consegue parir uma criança, entendeu? Uma vida. Tudo isso e todas essas formas de mover que trazem coisas à realidade pertencem à mesma origem, à mesma força gestadora, ao mesmo princípio feminino. Então, quando a gente fala que é o feminino retornando ao sagrado, e não somente o sagrado feminino, é o feminino retornando a toda essa consciência de como a vida se manifesta em todas as dimensões, porque não nasce uma criança se não tem uma alma, não nasce uma alma se não tem um espírito, se não tem uma alma, se não tem uma origem dentro de uma origem maior. Exato. E essa última origem é essa força gestadora. Então, quando a gente fala que o feminino precisa retornar ao sagrado, entender como a vida se manifesta em muitas dimensões por base a essas ciências que hoje a gente coloca como várias áreas da espiritualidade, e também que ao entender como a vida se transforma nesses movimentos e se manifesta,
você ganha consciência. Por isso que sagrado é igual à ciência cosmológica e à ciência da consciência. Com isso, com essa sendo base, essa primeira sacerdotisa do templo de Philae e do templo de Ísis, ela teve toda uma proteção de um general romano para, de fato, já estava naquela época do final, muito mais sobre Muito final, domínio, muito mais, né, já muito próximo da queda oficial, enfim. Constrói-se o templo com base desse sagrado, nessa ciência cosmológica, nessa consciência que expande, só de entrar. E sabe o que aconteceu, amiga? Acho que lá nos idos, eu posso não saber exatamente a década, mas é recente, né? É agora, se eu não me engano, no pós-guerra. Eles montam, ou melhor, eles constroem a represa de Aswan. Ah, sim, sim. E parte daquele lugar no Egito alaga. Aí vem a Unesco, e dos dois grandes movimentos que foi alagado, um deles é o Templo de Ísis, alagado. Jura mesmo que você vai botar um alagamento em cima desse templo que foi cosmologicamente associado com os céus e a terra, para, de fato, ter uma ativação desse feminino, desse sagrado, né, do feminino de volta ao sagrado, o sagrado no feminino. Recortou bloco por bloco. A ilha, era uma ilha que ela estava instaurada, afundou, tá debaixo d'água. E ela foi reconstruída, salva a Unesco, pelo menos eles não deixaram debaixo d'água, reconstruída num outro lugar que não é o lugar escolhido. Nada de novo, né, amiga? Porque se a gente for parar para pensar, né, enfim, vamos colocar algumas polêmicas aqui, ok? Eu falo polêmicas porque cada um vai ter seu ponto de vista perante isso, né? E uma das coisas que eu acho que a gente vai trazer muito aqui, e também para que não entre numa conotação de religiosa, digamos assim, né? Porque entendendo que a religião nada mais é do que o estudo desse sagrado, sobre as mais diversas visões, né, de mundo, e da forma como você se conecta com o todo, mas isso que foi feito no templo de Ísis foi só mais um descontexto de um portal sagrado físico que foi ou destruído ou foi trocado de lugar para que se perdesse a conexão. Né? A gente pode falar isso sobre vários templos, várias igrejas, vários templos religiosos que foram colocados sob portais de peregrinação de povos ancestrais. Então, a gente não está falando... Isso já acontece há milhares de anos, né? E aí, e até enquanto você falava, e acho que um dos grandes propósitos dessa nossa troca aqui é a gente registrar as nossas conversas, Sim, né? É isso que a gente está fazendo aqui, gente. Que eu falo, é isso que a gente está fazendo aqui, gente. Porque ali mesmo fala assim, cara, a gente precisa registrar essas nossas trocas, porque é tudo tão profundo e tão intenso que a gente tem que ter isso registrado. E é sempre tão através de nós duas, tem algo de fato que acontece, gente. Uma das coisas que a gente vai falar é sobre magia. Ele tem uma definição muito bonita de magia que fala que é a intersecção entre unicidades, ou seja... E essas intersecções pertencem a pessoas que já habitaram outras linhas do tempo juntos. Então, cabe nós temos uma magia muito forte entre a gente. Tem uma intersecção e unicidade. E toda vez que a gente se encontra, acontece coisas através da gente. Seja consciências através, tempos através, entendimentos que a gente tem de personalidades atuais e antigas que se encontram e falam, vamos conversar? Exato. Então, não é só a Gabriela e Lígia, entendeu? Então, tem várias a gente tem um grupo de WhatsApp, meu e dela, que a gente vai colocando tudo ali dentro com a nossa, acho que HD cósmico ali. E as nossas conversas eram isso, cara. E a gente... consciências que depois a gente esquece metade das coisas que a gente falou. Exato. E enquanto você falava, eu vibro muito desse lugar que você fala, daquela dor de ver aquilo que foi construído numa sacralidade, num movimento... Uma inteligência do feminino gigantesca. Inteligência feminina que foi submersa. Aí me veio uma voz, e acostumem-se, as vozes vêm, e falando assim, mas teve um porquê também. É que assim... Porque a gente, falando de movimento de luz e sombra, né? E tendo em vista que pode ter sido um movimento para destruir aquele sagrado, aquele portal de conexão, também vem um movimento sagrado da luz de proteção daquele campo consciencial, que a gente já sabia, até mesmo aqui no livro é contado, que estava nos perdendo a nível de humanidade. Então, você imagina... Se dentro daquele campo tão distorcido, se mantivesse um lugar tão poderoso
disponível, entende? Então, ao mesmo tempo que é uma perda, sim, é uma perda. A gente não tá falando que não foi. Foi uma perda gigante, como de outros portais pelo planeta. Mas também foi um movimento de preservar e entendendo que tudo que a gente coloca debaixo d'água se preserva, porque a água não destrói, exato. entende? Então, a água tem essa habilidade. A água, como um elemento sagrado, ela preserva. E ela preserva a consciência, né? Então, O pessoal lá em Atlântida, eles botavam uma série de acessos para consciência, pé na água, tinha água. Porque a com água cristais, conduz com aromas, com consciência. Ela armazena e ela conduz a água salgada, né? A água do mar, ela é condutora energética. Então, existe enfim, que isso também vamos para próximos episódios, próximos aprofundamentos. Eu não quero me estender nessa fala desse lugar, mas trazendo uma reflexão de que, ao mesmo tempo que algo é destruído, algo também é preservado. E que aqui ela narra lindamente, nesse movimento também, que elas tinham que proteger aquele sagrado, porque elas sabiam, por justamente essa conexão tão direta que elas ainda tinham, as sacerdotisas, que elas passavam a vida estudando e aprimorando isso. Nada de diferente também do que a gente falou em outros episódios aí, quando a gente fala de sociedades anteriores ao Antigo Egito, que era o que a gente fazia, né? Tanto em Lemúria quanto em Atlântida, a gente aprimorava o nosso sagrado, né? E aqui foi um grande processo preparatório para tudo que se ruiu, para o que a gente entende que é hoje, né? E que a gente está resgatando agora. Bom, acho que a gente pode entrar. O início do livro é para deixar todo mundo na mesma página, o que é o sagrado, ciência cosmológica, ciência da consciência. A partir daí ela começa a narrar uma história, né? Os últimos momentos mesmo de templo de Ísis, com as anciãs, com as sacerdotisas, e, enfim, com a sacerdotisa anciã e todo o seu... enfim, a sua gestação mesmo, o seu gerir de 12, né? E conta o último bastião de uma anciã com 12 que eram conscientes, e a partir daí começa a entrar toda a distorção e o corromper da história. Então começa com ela dando a luz, e aí eu vou fazer alguns destaques, porque eu acho que vale. Mas quem for ler pode se conectar por muitas partes. Para mim pegou, até porque eu fui mãe recentemente, como é que nascia um ser, né, de uma sacerdotisa com um sacerdote. Lá eles ainda mantinham alguma consciência da sua origem. Então, como o livro passa em 3 linhas do tempo, Atlântida, eles tinham bastante consciência das origens, mas tem vários momentos que eles contam lá no Templo de Cristal, enfim, que eram, né, os guardiãos e as guardiãs. Aí já tinha uns que, quando estavam lá na guarda, na sustentação do portal, o portal era super ativo. E aí tinha outros que o portal quase fechava, porque a pessoa estava mais preocupada com uma série de coisas egóicas no momento. A densificação já era maior. E aí era muito maior essa densificação, e as pessoas tinham que voltar para o portal para lembrar a sua origem. A sua origem estelar, eles falam muito do Cruzeiro do Sul, né, que regia porque assim, o Egito foi regido por muitas sementes. E esse lugar, daquele exato momento do tempo que a gente se conecta, era regido por Pleiades, e de alguma forma o portal que eles vieram para a Terra era via Cruzeiro do Sul. E aí desse lugar desencarna todo mundo ali da Atlântida, vai para a parte aqui da floresta, enfim, se eu não me engano era amazônico, alguma coisa parecida com isso. Ali eles já não tinham mais tecnologia Atlantis, mas eles tinham todos os saberes. Faziam os seus templos baseados no que a natureza podia, e reencarnam todos como uma segunda e última chance de estar num lugar onde se tinha tecnologia, que era o Egito, e que podia ter a última forma de chegar lá. Então, eles ainda lembravam. Então, como é que vinha a mundo um novo ser, né? Um ser que tinha uma frequência boa, uma frequência conectada à ciência, à consciência e ao sagrado. Sacerdotisa e sacerdote, eles viviam se encontrando, e eles entendiam a unicidade, a sacralidade e a interconexão só de chegar perto, porque eles ganhavam a memória da origem. Exato. Eu já tive essas tantas vidas com essa pessoa, e essa pessoa tem uma fractalidade gigantesca de portal de início comigo, de origem de início. A gente tem possibilidade de manifestar vida de forma frequencial alta, ou seja, de forma mágica, com magia mesmo, magia sexual, magia sagrada. E aí, desse lugar, ninguém ficava testando ninguém, eles iam para o ritual. Exato. E aí as sacerdotisas recebiam essa capacidade de ter os seus ventres recebendo a vida dentro de toda a sequência correta de sacralidade, de unicidade, de interconexão. Aí ia para o parto, que é onde começa ali a história.
Gente, a gente tem que ter muito cuidado sobre falar sobre parto natural, principalmente com corpos, e aí minha opinião, tá? Só minha opinião. Com corpos que não estão preparados consciencialmente para isso. Para Porque as isso, mulheres vão exato. sofrer, por isso que a gente sofre tanto para parir. Exato. Dor física, dor gigantesca. E aí, desse lugar, ela conta como era. A mãe e o bebê têm consciência, eles se conversam telepaticamente. Todas as doses sustentam a força de campo para que os dois campos entrem em sincronicidade, entrem em alinhamento vibracional e o corpo da mulher abra e a criança saia enquanto ela está se comunicando com o filho na barriga, Exato. guiando a criança, vira, vem, agora, eu tô sentindo que o corpo abriu, desce agora, não desce antes, não, né? Então tinha toda uma jornada ali que era mais do que só aprender respiração, ou aprender conexão, ou fazer exercício pélvico. Tem um lugar que a gente sofre tanto, porque a gente tá tão desconectado, meu Exato. entendimento, tá? Desse processo sagrado de trazer vida, de gestar vida e trazer ela para a materialidade, que não é só sobre sentir as dores do parto. E eu porque tinha sempre uma dificuldade de entender, que né, tem uma sobre guiança, né, isso. amiga, sobre essa ancestralidade que está permeando todo ali, É né, com isso. as mães que vão parir, né, porque ela todo o movimento que que eu sinto que aqui tem um grande marco, né, é o movimento de conexão horizontal e vertical. É isso. Porque ao mesmo tempo que elas estavam nas trocas entre as sacerdotisas, entre a anciã, que a anciã era o portal vivo com essa verticalização energética, então ela era a referência para aquele grupo. Então, o movimento, ele era multidimensional. A partir do momento que eu subo, eu desço, e eu conduzo, eu transbordo, né, para minha realidade, existe uma sincronicidade de conexão aí. Então, a gente não estava sozinha. Não. Então, a gente tinha um respaldo, um apoio, tanto no campo de realidade que nós estávamos, quanto no background das anciãs que já haviam feito a passagem. Então, é muito mais complexo do que o que a gente vê hoje, né? E assim, eu acho que tinha primeiro o parir espiritualmente, porque Exato. elas estavam, tinha sons, tinha tudo que pertencia a essa cosmologia. Uhum. Tinha os aromas, tinha as beberagens Tinha uma mesmo, né? Tinha uma ritualística ali. ritualística, tinha água, tinha Uhum. tinha a sustentação de alguns masculinos que estavam por ali, o próprio pai das Que mesmo à crianças, distância que estavam sustentando. né? É isso. E aí vem muitas intuições. Por isso que a gente fica tão emocionada quando encontra as verdades. Quando eu tava grávida, 2 dias antes da minha filha vir a mundo, eu senti uma intuição gigantesca. Fui pra casa da Gabi e falei, Gabi, eu não sei o que a gente vai fazer aqui hoje, mas você vai me ajudar a parir a minha filha primeiro espiritualmente. Olha, eu me arrepio porque E é eu lembro lindo, porque daquilo. fazia parte de algo que a gente já de- viveu muitas vezes. Então, primeiro ela veio em espírito, a gente fez o parto desse ser como eterno, e 2 dias depois ela veio, né? Então, assim, desse lugar tem uma verdade que a gente nem tinha lido o livro, nem nada, já né? A gente veio esse ano e ela já nasceu há 3. Então, assim, tem um lugar aí que é muito potente. Então, essa é a primeira coisa. Porque depois a gente vai começar a contar como distorceu tudo isso. O segundo movimento vem, né, de como é que era escolhida essa liderança da anciã. E você já deu um toque aí, que era, elas tinham, observava-se a magia nessa anciã. Como é que manifestava os dons? Tinha muitos dons. Tinha o dom de oráculo, o dom da visão, o dom da cacofonia das pessoas, né, da fonia, na verdade, das pessoas poderem falar sobre enfim, as verdades. Elas cantavam. Então, cada um manifestava de uma forma. Mas a da anciã, elas eram acompanhadas na hora de sucessão, quem viria, né? Geralmente era em quem a magia, a capacidade de subir e depois de horizontalizar, de equalizar todas as magias daquelas 12, fosse mais forte. E com essa capacidade de chegar nessa fonte feminina, nessa energia gestadora, ela trazia abundância para todo o Egito. Era do templo de Ísis que saía a abundância pro sacerdote, sumo sacerdote, que geralmente templo de Karnak, ou algum outro templo que era o templo que estava masculino, que estava regendo a época, que teoricamente era o templo do faraó, escolhido pelo faraó. Então toda essa potência, e essa daí era muito respeitada porque tinha muito essa coisa de como é que o faraó ia ter filhos, né? Então vinha ao templo de Ísis e a esposa do faraó não tinha filhos, e depois que passou por toda essa capacidade de trazer a força gestadora a um corpo feminino, ela conseguiu engravidar. Então tinha todo um favor do faraó daquela época.
Isso ajudou ela em várias situações. Então, para escolher a próxima era isso. Então, a gente percebeu que ela começa com ela parindo as 2 filhas gêmeas e depois ela se tornando a sacerdotisa, né? A personagem principal. O próximo movimento que me chama muito a atenção no que eles contam tem a ver com como as crianças são feitas, sabe? Eu acho assim, a gente fala muito sobre a sexualidade sagrada de um lugar tântrico hoje no Ocidente, Uhum. mas tinha um cruzamento de muitas linhas do tempo para alguém poder cruzar na matéria. Sim. Para ser uma sexualidade sagrada, eles descrevem de várias formas, assim, eles tinham muito pouco contato sexual. Uhum. As sacerdotisas e os sacerdotes, quando se entendiam pares, eles vinham de tempos em tempos, procriavam, e depois eles ficavam se encontrando no etéreo, sabe? Assim, Exato. não tinha, Até, tipo, vamos dormir junto, e é, porque a gente já dormiu e já se encontrou várias vezes, não, eles ficavam em templos distintos. até porque geograficamente era tudo muito distante, É. né? Os templos de Ísis não eram nos centros urbanos ali no Egito, né? Então eram espaçados e até já de um movimento muito sincrônico que eles já estavam se isolando para que não fossem corrompidos, né? Porque elas já sentiam essa sombra pairando ali Sim. sobre os templos, porque esse é um dos templos de Ísis, né? Eram vários no Egito e esse foi o último a cair, né? Então, assim, quando ela traz isso e quando você traz, né, amiga, esse processo desse campo de ressonância entre os casais, o último estágio era a fisicalidade. Era o último estágio. Eles se encontravam muito fora do corpo. Muito fora do corpo, pouco no físico, até porque, dentro de um dos assuntos que a gente gosta muito de trocar e que a gente não se aprofundou tanto quando a gente falou lá nos episódios anteriores de Lemúria e de Atlântida, isso já vem de um resquício de Lemúria e Atlântida, da forma como eles se conectavam, entendendo que aqui já era um corpo 100% humano, a gente já sabia de um processo de deterioração energética na matéria. Então, imagina que cada troca sexual tinha um desprendimento energético muito grande a ser sustentado aqui na fisicalidade. Exatamente. E aí desse lugar eles falam a gente fala sobre Kundalini, sobre toda vez que você sobe a energia, você manda ela para outras vertentes de criação, e é isso mesmo, por isso que ela é a energia mais poderosa, eles sabiam quando e como usar. Então, assim, o que me chamou a atenção é que eram pouquíssimas vezes, pouquíssimas, que isso se encontrava na matéria. E aí, quando começou a distorção, e aí tem um episódio muito, muito impactante para mim, assim, a primeira distorção que ela conta no livro ela já era anciã, a personagem principal, e aí a braço direito dela é capturada no mundo espiritual, enfim, nas regiões de baixa vibração, e é levada porque eles chamavam de Atlântida invertida. Era igualzinho aquele lugar onde tinha um portal, o templo, só que invertido. E lá tinham seres muito desassociados do que era o feminino, mesmo seres que estavam em corpos ainda espirituais, que a gente conseguia identificar como feminino, já estavam bastante destituídos daquela sacralidade, bastante densos. E eles não entendiam mais a conexão com a fonte, e eles entendiam que as próprias sacerdotisas seriam portais que precisariam ser utilizados para manter o poder. O poder de manifestar vida mesmo, de manifestar não só a criança, manifestar a vida, a abundância, o que eles queriam, o poder, seja as posições. E aí foi onde as almas... E aí vamos abrir um parênteses. De novo, vocês já me viram falando algumas vezes, tem muitas linhas. A linha da qual ressoa em mim é que não é sobre a Atlântida ter caído, mas a gente recebeu muitas almas em exílio, e a hora que essas almas estavam chegando, elas chegaram principalmente pela civilização Atlantis, e elas tinham uma frequência de entendimento, até porque elas estavam sendo exiladas dos seus orbes, que estavam passando por uma outra fase de desenvolvimento e expansão, e vieram para a Terra, que era um planeta ainda mais em ressonância. A gente tinha tido 3 quedas. Né? A gente estava mais em ressonância com essas almas do que essas almas com os planetas de origem, com os orbes de origem. Então elas vieram para cá e afundaram com Atlântida e começaram a renascer. Alguns aqui nas Américas, mas a maioria foi para o Egito, entendeu? Desse lugar, a linhagem do começo do Egito era mais parecida sacerdotal com os Atlantes e aqueles que sobreviveram ao cataclisma. Então tinha uma envergadura com acesso a esse sagrado, a esse todo maior. E as últimas, por isso que o Egito cai,
já muito permeado por almas e por práticas e por essas coisas que não eram simples de frequência, de se sim. absorver. Tanto que Atlântida cai, eles não conseguiram. E o Egito não ia conseguir também segurar, ele se tornou a casa dessas almas. Então, elas tinham muita inteligência, mas pouco feminino. E desse lugar, o que acontece, gente? A primeira coisa que eu entendi que ficou claro é como é que tanta alma ia encarnar, amiga? Se não distorcesse o ato sexual. Não, exato, até porque... Porque aquele ato lá sagrado era para vir seres sagrados. Mas seres sagrados no número reduzido, porque para se sustentar isso, quanticamente falando, era muito intenso. E a própria inversão se dá pela inversão de poder. Enquanto as sacerdotisas eram o próprio templo, elas eram o próprio templo delas. E elas conseguiam livremente acessar a fonte. Nessa inversão, se corrompeu o acesso pelo portal humano das sacerdotisas e que o portal sagrado estava na gestação. Na gestação seja energética da consciência, ou seja, na gestação energética da vida. Então, quando se inverte, e aí, por onde que você começou a inversão? Pela relação sexual. Se corromperam elas pelo que hoje na história se conta, pelo prazer. E aí, quando a gente traz lá do começo desse episódio, quando a gente fala sobre o simbolismo, pegando o próprio prazer como símbolo, o prazer, ele é profano. A igreja, quando coloca, as igrejas colocam que o ato sexual ele é profano. Mas por que ele é profano? Porque faz com que a gente se sinta culpa e a gente terceirize isso para o outro. E aí é a hora que se inverte energeticamente falando essa grande magia, que é a troca entre feminino e masculino. Exato. Mas com a quantidade de almas. Com baixa frequência, é natural que eles tenham distorcido isso. Porque elas não eram só baixa frequência e baixa consciência intelectual. Elas eram baixa frequência, baixa consciência, mas alta intelectualidade. Eles eram seres poderosos de onde eles saíram. Eles queriam vir à Terra. Então, quando ela foi levada para a Atlântida Invertida, tinham lá seres muito poderosos. De baixa consciência, de baixa frequência, de quase nenhuma conexão com a fonte, Com a né? fonte. Com a fonte e ela era a criadora. própria fonte ali, né, no caso. Então, ela foi capturada, e aí tem toda uma jornada espiritual para resgatar essa alma de lá e trazer de volta. Mas para ensinar pra gente que mesmo gente com muita envergadura tem esses sequestros. E aí é óbvio que a luz vai e resgata. Mas que não é simples, tá? Ela sofreu muito ali, ficou muitos dias para se recuperar. Desse momento, ela entendeu que já vinha algo que ia atacar diretamente o templo. E aí houve... muitas das sacerdotisas que estavam nas escolas ainda vinham de indicação que não nasciam, né, de ato sexual sagrado e nem eram seres conhecidos e mapeados no Big Data da espiritualidade. Eram seres indicados pelo faraó, pela mulher do faraó, pela mãe do faraó, pela corte do faraó, e que estavam lá porque tinham um status, tinha uma ciência que se aprendia, as mulheres tinham a capacidade de entender sexualidade e vida de outro lado, então era quase como uma escola importante para as mulheres que queriam, enfim, ter algum status. Desse lugar, foram as primeiras portas de entrada. Naquele momento do tempo, o templo de Karnak era quem conduzia o masculino dominante, onde estava o sacerdote mais importante, e ele já estava totalmente corrompido por essas forças do mundo espiritual da tal da Atlântida Invertida. Vinham para visitar esse templo e pegaram o templo das cobras, né, das najas. Eu tenho ainda Lígia, tenho uma história, talvez ainda não resgatei ela, mas eu tenho arrepios na alma, assim, desse momento, sabe? Para mim foi muito simbólico ler tudo isso. Eu tenho muita dificuldade com entender as cobras, enfim. E aí eles vão para eles corrompem, ela consegue chegar, a sacerdotisa consegue chegar para ver o ato. Eles corrompem, eles matam as guardiãs das cobras e fazem o ato sexual sagrado invertido em magia negra ali. Então, a hora que você tem a morte do animal, você libera sangue, né? Porque aquele lugar tem uma potência. Você libera uma energia e você usa e os seres que estavam desencarnados capturavam a energia para sustentar o processo. Ela descrevia como uma onda negra, né? Uma nuvem negra chegando, por isso que tinha toda uma gestão ali. Desse lugar, teve muito trabalho, porque esse processo energético, a intenção era desconectar a energia e a consciência do sagrado.
E aí, quando eles descrevem, né, como é que era feito isso, a gente percebe que hoje está normatizado, né, amiga? O mainstream era aquilo que eles estavam praticando nos templos de forma distorcida. Sim. Então, assim, a hora que a gente faz um movimento que não funciona, cuja a história é quase como se eu nunca vou dar a oportunidade das almas que estão do outro lado desenvolver, e aí nasce de qualquer jeito, e aí vive de qualquer jeito, e aí desencarna, e aí vai pro qualquer jeito. É quase como, por isso da roda de Sansara, por isso do nunca sair daquilo, porque você é uma grande bateria de uma espiritualidade que não tem conexão direta com a força gestadora. Porque ela tem os intermediários, que são esses seres que fizeram todo esse movimento, né? E quando a gente fala de sangue, né? Eu estava até estudando isso recentemente, quando a gente fala, né, de origens, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a questão de DNA, né? Sobre a geometria presente no nosso DNA. Quando se pega o sangue, ali é onde você tem a sua memória genética, né? Então é a hora que você... Ali tem todos os seus códigos, tem todas as suas informações e registros. Então, com o sangue na matéria é a representação da sua geometria sagrada para o cosmo, né? Então, quando se tem o derramamento de sangue, né? E quando você tem do animal peçonhento, que era a serpente, que são as najas, em que elas, ao mesmo tempo, o veneno delas é uma ferramenta de cura, e por isso mesmo que elas usavam as serpentes como uma medicina, assim como os povos originários, que também eram um canal que ela traz muito de conexão, que eles iam buscar cura para a matéria na natureza, né? E a gente traz para esse movimento de distorção da energia, né? Como foi feito pelos sacerdotes, é você usar esse campo para separar esse sagrado dentro da ótica do feminino e do masculino, ao ponto deles não conseguirem mais se reconectar, que é tão indignante, até nos dias de hoje, em que dentro de uma troca sexual não existe troca. Não existe troca. Quase uma ginástica só. Exato. É uma ginástica onde você precisa fazer para conceber um ser, ou para te dar prazer, mas o prazer é seu. É muito louco. É muito louco, porque o prazer é seu, onde você está tirando o prazer do outro para você. E não é uma troca genuína, né? Não é uma troca mágica, né? Não. Como era feito antigamente. Então, isso, amiga. E aí a gente inverte e para chegamos mim, nesse o ponto. livro, se eu tivesse que acabar... Tá no meio quando traz essa informação. Se eu tivesse que acabar ali, eu já tinha lido o que eu precisava por muitas vidas. Porque eu acho que toda vez que a gente fala, eu tenho muitos trabalhos, você também, com feminino, com mulheres, com formas de habitar, né? Os corpos e a própria inteligência do feminino. Se eu tivesse que falar qual que é o resgate ancestral é esse. É levar o feminino de volta ao portal sagrado. E por que tinha os sacerdotes e as sacerdotisas? O resto da humanidade continuava nessa experimentação, né? Que podia vir com semente das estrelas, que podia vir com evolução da própria fauna local do planeta. Mas quem vinha há muitas vidas com essa capacidade de ancorar a frequência, é missão mesmo, né? É mais do que missão, é assinatura energética nessa realidade. Você não escapa disso, porque isso é você, né? E desse lugar, o que eu percebo essas pessoas, essas sacerdotisas vinham para guardar de uma geração para outra o segredo desse feminino e dessa força gestadora, e de que o comando e a liderança dessa realidade, de qualquer realidade que é dual, ela é do feminino. Porque é da mulher, porque o corpo mais bem preparado para ter essa conexão com o outro lado é do feminino. E a liderança não é do comando bélico depois que a gente aprendeu a entender. A liderança vem primeiro nesse ser que habita um corpo de mulher. E aí, a hora que você vai pro seu parceiro masculino, vocês manifestam juntos, né? E aí, a beleza do estar num planeta que você vem muitas vezes, ora você vai vir como num corpo de mulher para ter a experiência da força gestadora, e ora você vai vir num corpo de homem. Exatamente, é essa compreensão. Pra ter essa dança, você é um ser eterno com essas duas forças dentro de si, quando a gente rompe a dualidade, entendeu? Então, eu acho que desse lugar, para mim, ficou muito claro qual que é o resgate do feminino que a gente tem que ir. De todos os trabalhos, esse é o único que eu consigo falar abertamente, de que feminino eu tô falando e de que resgate eu tenho interesse em fazer. Eu tenho interesse... E assim, a força gestadora nunca abandonou a Terra. Gaia é a manifestação da força. Essa força gestadora. E aí depois você percebe que se transformou em muitas coisas, né? Tinham as sociedades que vieram depois, as gregas, as romanas, talvez não tivessem. Elas eram altamente masculinizadas, né? Porque já estavam bastante distorcidas. Mas tinha toda uma jornada, né? Madalênica,
A Madalena elas- foi elas- ser elas tinham, treinada é, no Egito. Elas tinham todas essas linhagens, mesmo as orientais, que também tinham uma Sim, figura masculina muito sim. mais forte, mas a gente tinha um viés sobrevivente do Sim. feminino ali permeando esse todo para manter a memória viva. Os portais. Os portais, A capacidade de se exato, conectar. a capacidade nossa E chega de se até os conectar. nossos tempos e a gente tá ganhando consciência agora de que tem que fazer esse resgate tão ancestral. Eu gostaria de fechar, então, que a gente já tá Sim. batendo aí 50 minutos, com a parte que ele explica da magia, e eu vou querer ler, porque eu acho que é tão bonito que Sim, vale a pena guardar cada uma das palavras aqui, sabe? sim. Com essa geometria linda de fundo. É muito Olha, linda. gente, dá um impacto, né, quando Fala a um gente pouco vê. do lápis lazuli, Sim, amiga, enquanto enquanto eu vou você achando um pedaço. acha, eu sinto assim, gente, é o que eu estava até falando, eu falo que todo o campo da gravação começa semanas antes ou realidades antes. E quando a gente estava lá fora e eu estava explicando um pouco do trabalho da geometria sagrada cristalina, tem um impacto quando a gente vê a imagem e a geometria pronta, né? E, coincidentemente, as duas geometrias que a gente criou para os episódios de hoje, ela tem 12 raios, ela tem 12 linhas, né? Que saem do ponto central. E a gente tem no ponto central um escaravelho de lápis lazuli que traz essa sacralidade, traz essa magia do Egito, traz, através dessa forma que informa para vocês, realmente como que a união desse sagrado pelo feminino e pelo masculino é uma dança cósmica interior a cada ser. Ela é inerente, por mais que você tenha vindo nessa vida como mulher ou como homem, tudo que a gente permeou nessa conversa de hoje, tudo que a gente permeou nesse retorno do feminino ao sagrado, isso está presente em todos os seres, em todos. Todos nós estamos percorrendo a mesma jornada, independentemente se você veio como homem ou como mulher. Mas se reconhecer como essa fonte gestadora, em qual realidade for, essa geometria, ela traz isso, ela traz esse resgate, ela traz essa reconexão dos fragmentos que existem em você e que estão sendo reconectados, que é o que a gente fala muito aqui, eu pelo menos, através dos campos de ressonância. Entrar em ressonância com uma geometria como essa é permitir que esses seus fragmentos, que estão em várias realidades, em vários fragmentos dessa história que a gente contou aqui hoje, serem reintegrados à sua verdade, à sua história. E é isso. Muito bem. Bom, achei aqui. Eu queria então deixar vocês, depois dessa explicação, que é altamente mágica, porque o que ela faz é isso aqui, a hora que ela traduz essas intersecções de realidades numa geometria, é uma preciosidade, entendeu? É de fato um portal. E eu quero deixar vocês com a explicação oficial que a Rami traz. Magia é o entrecruzamento de frequências afins na unicidade de suas essências. A magia que se praticava no Egito e boa parte do que fazemos atualmente é muito rudimentar, porque está sempre voltado para o resultado. A magia verdadeira é a consciência das leis gestadoras. A consciência que as frequências se movimentam para manifestar a teia cósmica, a grande teia-mãe, a grande gestação, a realidade em todas as realidades. Confraria das Anciãs é um nome que a gente vê nesse livro, mas ela pode ter muitos nomes quando vocês encontrarem essa descrição. É um grupo responsável pela manutenção e sustentação das frequências gestadoras contínuas, que propiciavam todo o desenvolvimento espiritual, energético e material de qualquer civilização. O amor, o ser verdadeiro, o respeito entre todos, eram guias seguros para a convivência livre de sentimentos inferiores. E são as chaves principais que continuam sustentando a unicidade da consciência superior nessa realidade. Então, toda vez que vocês falarem que não sabem o que é magia ou que não praticam magia, lembrem dessa explicação. Todo mundo pratica magia. Todas as vezes que vocês se encontram com alguém que faz muito sentido, que vocês parecem que conhecem desde sempre. Todas as vezes que as coisas que acontecem do encontro desse tipo de gente na vida de vocês, essa é a magia verdadeira. Todo o resto são muitos outros níveis de magia. Uns mais positivos, outros menos positivos, mas a magia verdadeira e os grandes magos e magas são aqueles que sabem reconhecer quando tem intersecção entre seres e o quanto de unicidade eles estão conseguindo praticar naquele momento. A intersecção é inerente a Exato. seres que convivem há muitas eras.
A unicidade, dependendo das experiências, distorções e frequências, é mais difícil, é ela que se desencaixa. E é por isso que mesmo sendo alguém de alta interseccionalidade, a gente não Não consegue consegue manter perto. manter perto. Então, os magos e magas que eu mais respeito são aqueles seres que conseguem ler essas realidades, essas intersecções, essas unicidades, e de alguma forma orquestrar para que se mantenham próximos, porque só não precisa nem fazer muita força, não. Só deixar próximo, você vai ver a quantidade de vida, desde criança nascendo, até negócios, até situações, até curas, novas formas de ensinar, novas formas de viver, novas formas de amar, novas formas de agir. Esse mundo que a gente está vivendo agora, ele precisa da magia daqueles que estão conscientes das suas intersecções, das suas unicidades. É assim que a gente vai conseguir levar as frequências com muito mais potência e verdade. Que assim seja, assim é. Sem mais, pessoal. Nos vemos no próximo episódio de Origens. Gratidão.